Bom, tá iniciado aqui, né? Sim. Então, vamos lá. Eu não vou desligar meu microfone, porque se eu precisar responder, eu tenho que descompartilhar. Então, eu passo a palavra para a Isabelle agora. Pessoal, que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. É muito bom estar de volta, principalmente dessa forma síncrona, que nós sentimos muita falta, não é? Nós já havíamos adquirido o nosso costume, tivemos que parar por momentos de transmissão, por dificuldades do próprio sistema, mas retornamos, graças a Deus. Bom, inicialmente, eu já vou falar, nossa TPC hoje vai ser um pouco chata. Por que chata? Porque nós vamos trabalhar muito com a parte teórica, é um embasamento teórico necessário, principalmente para nós professores, porque a partir de agora, todo movimento que envolve a educação do estado de São Paulo vai ser fundamentada em relação ao marcos de desenvolvimento, tá bem? Nós temos da matemática, e como agora também vai surgir a AP de Ciências da Natureza, o Aprender Sempre, eu acredito que também isso venha a ser uma fonte futura, tá bem? Então, hoje nós ouvimos muito falar de marcos de desenvolvimento, nós já até citamos algumas coisas, mas hoje nós vamos estudar um pouco, é estudo, tá bem? Nós vamos estudar um pouco sobre os marcos de desenvolvimento. Então, vamos lá. Não perca tempo mentalizando o tamanho da escada. Suba o primeiro degrau e saberá que é capaz. Então, isso é para nós. Nós temos que ir um degrau de cada vez, um dia de cada vez, isso na nossa vida. Se você olhar para o futuro e parece tão incerto devido a tudo isso que estamos vivendo, mas vamos devagar, um degrau de cada vez, porque Deus nos capacita a cada passo que damos. Tá bem? Vamos lá. Próximo, Natália. Bom, primeira coisa, nós precisamos enxergar todo esse contexto da nossa educação, tá? Então, o direito à educação começou na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206. Ela define que a educação ela deve ser ofertada com base em uma série de princípios. Dentre eles, o da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Guarde bem essas duas palavras, acesso e permanência. Então, o direito é reafirmado nas legislações específicas que regulamentam a educação brasileira. Ou seja, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular, que foi o último documento elaborado. Nesse sentido, não basta garantir vaga. É preciso que a criança, o adolescente ou jovem permaneça na escola. Um sistema, presta bem atenção nisso aqui. Um sistema escolar e suas instituições são considerados plenamente efetivos, eficientes e eficazes quando? Depois da universalização do acesso à educação, ou seja, todo mundo tem vaga para estudar. E com o georreferenciamento, ficou mais detalhado isso ainda. São capazes também de garantir a permanência e a progressão dos alunos ao longo do processo educacional, até a conclusão da trajetória escolar. E, nessa progressão, os estudantes devem se desenvolver a partir do que estabelece o currículo e a legislação educacional. Então, vocês veem que toda a educação ela é fundamentada pesadamente em legislações que a sustentam, tá bem? Então, nada é elaborado por se elaborar. Então, vamos lá, isso vocês já sabem, é claro. Bom, a garantia do direito da educação está ancorada em 3 dimensões, que é o que nós vamos trabalhar. Nós temos 3 dimensões. O acesso, ou seja, todos têm direito a ir para a escola, o acesso à escola. Essa dimensão refere-se à garantia de vaga na rede pública do ensino para crianças, adolescentes, jovens em idade escolar, de modo que não haja distinção, ou seja, atendimento universal e inclusivo.
é materializada por meio da matrícula escolar. Um dos indicadores para acompanhá-la é a taxa ajustada de frequência escolar líquida, que corresponde ao percentual de estudantes que frequentam a escola no nível de ensino adequado à sua faixa etária. E daqueles que já concluíram pelo menos esse nível no total dos estudantes da mesma faixa etária. Bom, a partir daqui tudo começa a ser amarrado. Primeiro eu tenho que garantir a vaga. Ajustou, eu tenho a vaga, tenho a vaga. Entra numa estatística dentro de uma taxa. Bom, isso é importante, olha. Entre o percentual de estudantes que frequenta a escola, eu tenho que ver qual é que está no nível adequado à sua faixa etária, ou seja, a idade e o ano. Isso tudo é amarrado, tá bem? Então, a partir dessa amarração, é que nós vamos chegar onde nós pretendemos hoje. Pode ir, Natália. Em relação à permanência, tá? Esta refere-se à garantia da presença na escola de crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, de modo que a escolarização ocorra dentro do tempo previsto. No caso do ensino fundamental, de 6 a 14 anos de idade. Ou seja, o menino com 14 anos é para estar concluindo o ensino fundamental, terminando o 9º ano. E o ensino médio, de 15 a 17 anos de idade. Tá bem? Os indicadores associados a essa dimensão informam a eficiência do sistema de ensino. Ou seja, se eu tenho um índice muito grande de alunos com idade de defasagem, com a idade em defasagem em relação ao ano série, eu preciso fazer uma análise do meu sistema de ensino em relação à sua competência. Pois sinalizam se os estudantes avançam ano a ano, de acordo com o esperado. E se concluem a educação básica na idade certa. Por exemplo, a taxa de aprovação, que corresponde ao percentual de estudantes que, ao final do ano letivo, alcançou os critérios mínimos para a conclusão satisfatória da etapa de ensino no qual se encontra. Então, está lá no INEP, MEC, em 2015. E a taxa de conclusão. Então, isso tudo é analisado e levantado estatisticamente, que corresponde ao percentual de estudantes que frequentou a escola e concluiu a etapa de ensino na idade adequada, tá? 14 anos fundamental, 17 ensino médio. Pode ir, Natália. E, finalmente, a aprendizagem. E é aqui que nós vamos focar bem hoje, tá? Esta dimensão refere-se à garantia do desenvolvimento pleno e integral dos saberes escolares das crianças, adolescentes e jovens. Esse integral, nós temos que dar uma ênfase a ele nessa nossa jornada, tá bem? Bom, esse desenvolvimento, nós temos que garantir de que forma? Para quê? De modo a sinalizar se o nível de aprendizagem em cada etapa da trajetória escolar é adequado, atestando a qualidade do sistema. Tem relação com o desempenho que se espera dos estudantes, considerando as habilidades e competências descritas em documentos oficiais. No nosso caso, nós temos o Currículo Paulista, tá bem? Que foi estruturado pela BNCC. Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular detalha as expectativas de aprendizagem para cada área do conhecimento, componente curricular e ano de escolaridade, de modo que seja possível estruturar os currículos e as ações didáticos pedagógicas. O fomento à qualidade da educação básica, quer dizer, o desejo que se espera, o que se planeja, em todas as etapas e modalidades almejados pelo Plano Nacional de Educação, busca a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Bom, fluxo e aprendizagem. Como nós vimos, o fluxo, ele está vinculado diretamente à qualidade do ensino. Não é aprovar por aprovar. Não é fazer com que o menino conclua os anos finais com 14 anos.
mas ele está vinculado diretamente à aprendizagem. Então, tudo é muito bem amarrado, tá bem? 2 indicadores dessa dimensão são o fluxo, que é a taxa de transição, promoção, repetência e evasão, calculadas a partir das taxas de rendimento, que é aprovação, reprovação e abandono. Então, meu fluxo, eu tenho, desde que o menino entrou, se houve o abandono, se houve a repetência ou se ele foi promovido. Também. E a média de desempenho, definida a partir da observação do desempenho de estudantes em avaliações nacionais ou de sistemas próprios. Bom, sistemas próprios, avaliação da escola, eu tenho as avaliações internas, eu avalio o meu aluno. Tá. Esse aluno é avaliado, o ano que ele está, a idade que ele possui, em relação a todo esse sistema, é tudo amarrado para que se possa ter dados para serem analisados e estabelecer ações em relação a esses alunos. As avaliações externas, ainda mais as de agora, que nós vamos mexer um pouquinho, elas estão muito detalhadas, tá? Bom, então nós temos acesso, é o direito, ele está sendo garantido. Com georreferenciamento, o aluno estuda perto de casa, a não ser que ele queira sair, a um momento depois que ele pode ir para outra escola. Então, isso está mais do que garantido. A permanência. Bom, essa permanência na escola, ela está toda vinculada quando o secretário dizia assim, ninguém pode ficar para trás, tá? Tem uma legislação que cobra, que não é para ninguém ficar para trás. O abandono, a evasão escolar. Esse aluno, ele tem um direito, porque é dado a ele esse direito dentro de todas essas legislações citadas aqui. Então, o porquê, o ir buscar, o ir atrás é embasamento em legislação. Tá? Em relação ao Estado, é obrigação a busca ativa. Não foi uma intenção do secretário. Apesar que ele está desenvolvendo esse trabalho muito bem. Então, nós vemos que nós temos legislações que nos conduzem às ações pertinentes em relação a essa busca ativa, a essa permanência e a recuperação dos alunos no que envolve essa aprendizagem. Pode ir, Natália. Vamos. Então, o fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades almejado pelo Plano Nacional de Educação busca a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Eu retirei isso de novo para enfatizar, tá? 2 indicadores dessa dimensão são o fluxo. O que é o fluxo? Então, nós tínhamos o IDESP, que agora nós não temos mais o SARESP, porque deduziu-se que não há necessidade de 2 avaliações externas. Só o SAEB, e a forma como o SAEB está sendo reestruturado, tá bem? O SAEB, ele vai acontecer em todos os anos, não será mais só nos anos finais de segmentos. E ele acontecerá anos séries, e ele também pretende se acontecer anualmente, não será mais como foi a cada 2 anos, tá? Bom, o IDEB, assim como o IDESP, nós tínhamos o fluxo e nós tínhamos a média de desempenho na prova. Multiplicando os dois, nós tirávamos o nosso índice que era o IDEB, né? E nós tínhamos o IDESP. Bom, o fluxo. Então, o que eu vou fazer na minha escola? Apesar das avaliações terem acontecido no 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, o fluxo ele é calculado em todo o segmento, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, da 1ª à 3ª série do ensino médio. Então, se algum ano desse houve repetência, houve evasão, entra no fluxo. Bem? E o desempenho, é claro, ele é em função desse, tanto o IDEB quanto o IDESP, ele é fundamentado nas avaliações externas, tá? Para que se estabeleça ações diretas. Então, vamos lá. Pode ir, Natália? Então, vamos lá. O direito à aprendizagem, propriamente dito, está relacionado a objetivos que trabalham os aspectos cognitivos.
Guardem bem isso, porque nós vamos desenvolvê-los nas outras ATPCs, as habilidades cognitivas, que são primordiais e devem ser atingidos. Mas para que esse direito seja uma realidade, cabe à equipe escolar trabalhar também os valores que estão relacionados à formação do ser humano e à construção de uma sociedade justa, democrática e solidária. Bom, isso nos foi dado sempre, isso sempre nos foi falado, e nós tínhamos a liberdade de trabalhar isso da forma como nós queríamos e desejávamos, nas escolas. Mas desde o ano passado, já no final do ano passado, no segundo semestre em diante, o nosso trabalho passou a ser conduzido através das habilidades socioemocionais, inclusive o aprender sempre já está desenvolvendo essas habilidades socioemocionais. Você, professor, você, professora, tem o manual do professor para que você possa trabalhar e desenvolver essas habilidades socioemocionais junto aos seus alunos, ou seja, o nosso Estado, ele está capacitando e orientando os professores a como desenvolver isso. A formação do ser humano a como fazê-lo. Nós temos o Conviva, que está cuidando nas escolas desse emocional, indo atrás, buscando de uma forma intensa. Nós temos agora essas habilidades socioemocionais vinculadas diretamente ao aprender sempre, tá? Que é o programa de recuperação e aprofundamento. O professor está sendo formado para desenvolver este ser humano, coisa que até então nós não tínhamos. Falava-se muito, mas cabia do perfil de cada professor. Agora, o professor, através das formações no Centro de Mídias, está sendo formado para desenvolver isso junto aos seus alunos. Porque muitas vezes nós também não temos, tá? Então, eu nunca vi uma secretaria tão empenhada nesse desenvolvimento integral. Continuando a leitura, nesse sentido, a definição das orientações curriculares e a implementação do projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico é da sua escola, ela é particularidade da sua escola. O projeto político-pedagógico da sua escola, ele é a coluna vertebral, é ele que determina todas as outras ações, todos os outros documentos que regem a sua escola. Então, tanto o seu PPP, que a gente chama, que é o Projeto Político-Pedagógico da sua escola, e as orientações curriculares que vêm do Estado para serem desenvolvidas e alinhar o Estado, são elementos relevantes para assegurar o êxito no processo educativo. Agora chegou aonde nós queríamos. A avaliação. A avaliação será a nossa bússola, tá? A avaliação, por sua vez, pode ser considerada no interior de cada escola, em particular, e na rede de ensino, de modo geral, como uma linha auxiliar ou uma ferramenta para que o direito à aprendizagem seja garantido a todos os estudantes. É em cima dela que essa dimensão, a aprendizagem, vai ser mensurada. Tá? Pode passar, Natália. Vamos falar dessas duas avaliações agora. Mas nós temos um terceiro instrumento que nós também será citado, não coloquei no PPT, mas eu vou citar. No programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, especialmente neste contexto de pandemia e readequação da organização do tempo e do espaço escolar, a avaliação da aprendizagem em processo, ela assumiu novos contornos, incorporando algumas propriedades específicas. Bom, eu não sei se vocês lembram quando saiu essa AP, ela vinha com atividades que não tinha nada a ver com o bimestre que nós tínhamos desenvolvido no bimestre. Que nós achávamos até complicado como você iria trabalhar para preparar de uma certa forma os alunos. Mas depois ela passou a ser vinculada ao MMR, tá bem? Que passou a ter vínculo com as habilidades desenvolvidas no bimestre, tá? Aí ela teve esse novo formato. Mas agora, com o CAED, a partir do momento que passou para
essa parceria com o CAED, que é da Universidade de Juiz, a Universidade Federal de Juiz de Fora de Minas Gerais, ela assumiu um novo contorno, um novo perfil. Qual é? Um diagnóstico intenso dessa aprendizagem. Realmente ela está fazendo uma varredura, está fazendo um diagnóstico profundo do meu aluno, tá? Então, ela incorporou algumas propriedades específicas. Qual é? O seu objetivo é mapear não só as habilidades essenciais referentes ao bimestre corrente. Agora, nós vamos ter uma AP, a primeira AP. Bom, o que vai acontecer com a primeira AP? Ela vai avaliar o primeiro bimestre. Mas não é só as habilidades essenciais do primeiro bimestre. Mas ela também vai avaliar as habilidades fundamentais de etapas anteriores para o progresso escolar bem-sucedido de todos os alunos. Ou seja, na AP que elas vão fazer agora, nesse finalzinho de mês, eu tenho habilidades do primeiro bimestre, as essenciais do primeiro bimestre, que serão avaliadas, mas também vão ter habilidades fundamentais de anos anteriores, para que o Estado possa fazer um diagnóstico de realmente qual é o problema deste aluno. Qual é a intenção de diagnosticar? De se elaborar um relatório detalhado de quais os problemas que foram diagnosticados para orientar o trabalho na escola e o professor. Então, vai ser tudo pontual, vai ser tudo muito direcionado. Não é uma prova somente para entrar no MMR e fazer ação corretiva ou ação complementar. Agora, o trabalho do professor vai ser norteado por esses relatórios em cima do que nós estudaremos hoje, tá bem? E a avaliação diagnóstica, que nós tivemos uma de entrada agora? Ela pode avaliar até habilidades dos 2 últimos anos, não só do ano anterior. O 6º ano pode ter caído habilidades do 5º e do 4º ano. E aquelas que nós vamos chamar de estruturantes dos outros, dependendo do marco, tá bem? Então, a avaliação diagnóstica, ela vai mais profundamente, ela vai buscar lá atrás uma estrutura para que ela possa perceber qual dos pilares dessa estrutura foi desenvolvido, qual não foi e qual está pela metade. Bem? Então, ela amplia a percepção das habilidades essenciais para a etapa escolar como um todo, mantendo a investigação das habilidades fundamentais. Pode ir, Natália. Bom, então, em cima disso tudo, o que são essas habilidades estruturantes? Até então, nós não tínhamos ouvido falar sobre isso. Nós sabíamos, nós já falamos de habilidades coligadas, falamos depois, no final do ano, no início do ano, sobre habilidades estruturantes. Cada hora aparecia um nome. Bom, graças à neurociência, com esse trabalho do aprender sempre, que foi desenvolvido no 2º semestre do ano passado, tudo isso foi muito estudado, muito esmiuçado, para compreender como o aluno aprende, como envolve o processo de aprendizagem no que se refere a esse aluno. E o porquê de não aprender e aonde foi que esse aluno parou. Bom, nós temos aqui o que são os marcos de desenvolvimento. Para que eu chegue na conclusão, há uma introdução. Um importante critério que orienta as avaliações do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem é as devolutivas pedagógicas dessas avaliações, foi o que eu disse. Serão os relatórios que serão elaborados para que você, professor e professora, possa direcionar as suas ações, tá? Então, aqui, ó. As evolutivas pedagógicas dessas avaliações é a utilização de marcos de desenvolvimento, como modo de estruturar tanto a avaliação quanto a apropriação dos seus resultados. Na organização dos testes de cada avaliação, há um conjunto de itens, então, o teste que veio da minha AP, há um conjunto de itens que derivam de habilidades que devem ser consolidadas em determinado ano série de escolaridade, anteriores àquele que estão sendo avaliado. Ou seja,
Dessa forma, tem-se a ideia de habilidades fundamentais contidas na organização das matrizes de referência, vinculadas a anos série em relação aos progressos. Esse conjunto de habilidades caracteriza os marcos de desenvolvimento. Então, vamos lá. O que são marcos de desenvolvimento? São habilidades estruturantes que esse menino ou essa menina tem que ter desenvolvido na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, ou seja, na minha prova. Vão aparecer questões que às vezes eu vou falar assim, isso é muito fácil, isso não é de agora, mas faz parte de um marco anterior para que ele possa analisar dentro do contexto das habilidades essenciais em que a prova foi elaborada, se esse aluno conseguiu atingir, desenvolver esse marco lá atrás. Então, agora, como vocês podem ver, como é que o Estado amarrou a permanência à aprendizagem? O acesso o aluno tem. Agora, como que eu vou amarrar a permanência com a aprendizagem? O que nós fazíamos? E vocês vão, o pessoal que já está há mais tempo, vai entender bem isso. Com as habilidades em defasagem, a gente mandava, a diretoria mandava para as escolas, vocês faziam a análise do SARESP, elencavam as habilidades e mandavam um monte de exercício daquela habilidade. O nosso Ovelha Negra, números racionais. Até hoje continua sendo o paralelepípedo do nosso sapato. Ela não foi resolvida. Por que ela não foi resolvida? Porque essa reflexão, o porquê do aluno não conseguiu desenvolver, o porquê o aluno não conseguiu aprender, ele realmente, ela deixou a desejar. Tá bem? Nós trabalhamos, nós buscamos, e sempre esse índice aparece. E agora, com os marcos de desenvolvimento, eles pretendem mostrar para nós, professores, aonde o problema começa, tá? Pode ir, Natália. Bom, pode clicar. Agora, como que foi definir os marcos de desenvolvimento? Então, vamos lá. A primeira coisa, lembrando que isso foi no segundo semestre do ano passado. O que eles fizeram? Com base no que estabelece a BNCC, as habilidades previstas para cada ano de escolarização e a progressão desejável do currículo, ou seja, o menino está aqui, ele tem que saber isso aqui para o sexto ano. O que dentre essas habilidades do sexto ano, quais são aquelas que serão fundamentais para ele continuar progredindo nos ensinos? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Depois, a partir das pesquisas e estudos realizados pelo CAED, com base nos testes que avaliam os estudantes em diferentes áreas de conhecimento, eles direcionaram indicadores importantes de quais as habilidades os estudantes de cada etapa de escolarização já dominam e quais aquelas que eles ainda não alcançaram, tá? Juntando esses dois, eu tenho marcos de desenvolvimento, que foi elaborado para quê? Para que eu possa fazer um diagnóstico preciso de onde eu devo começar com estes alunos, tá? Pode ir, Natália. Pode ir. Então, a partir das pesquisas e estudos realizados com base nos testes que avaliam os estudantes em diferentes áreas de conhecimento, direcionam indicadores importantes de quais habilidades os estudantes de cada etapa de escolarização já dominam e quais aquelas que eles ainda não alcançaram. Então, isso sairá nos relatórios. É o que se pretende, tá? Bom, então aqui eu tenho marcos de desenvolvimento. O primeiro marco de desenvolvimento. Ele vai da primeira à terceira série lá dos anos iniciais. Então, ele envolve o quê? A alfabetização escolar, tá? Então, aqui eu vou direto nesse ponto, bem no meio do parágrafo. Os 3 primeiros anos de escolaridade possuem caráter determinante para o desenvolvimento do letramento matemático. Portanto, espera-se
para esse período o desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura, escrita, comparação e à ordenação de números naturais pela identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal. Compreender o sistema decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos, será de uma importância para conhecer e implementar os algoritmos das operações, as quais serão focos da aprendizagem nos 2 anos seguintes. Então, vocês perceberam que aqui, em relação até o 3º aninho, ele tem que dominar o sistema de numeração decimal, tá? Compreender a sua constituição, todo o seu processo, do 1º a 3º aninho. Nesta fase também, ele disse o seguinte, que os conceitos serão desenvolvidos, conceitos geométricos básicos, ainda que de forma intuitiva, pelo reconhecimento, comparação, nomenclatura de figuras geométricas, de acordo com suas aparências. E também será trabalhada a localização e movimento de pessoas ou objetos com referências de orientação, direita, esquerda, para cima, para baixo. Por fim, dar-se-á a compreensão do significado de medida, unidade de medida, juntamente com representação de dados estatísticos em tabelas e gráficos. Então, isso ele chama de 1º marco. Então, do 1º ao 3º aninho, isso tem que ter sido desenvolvido no menino. Então, vamos supor que numa prova do 5º ano, cai lá a leitura de um número natural, e o menino não consegue fazer, então o problema está aqui no 1º marco. Tá? Pode ir, Natália. O 2º marco é o 4º e o 5º ano. O que espera do 4º e 5º ano? Que o menino domine. O que ele tem que entender, o menininho lá nesse marco de desenvolvimento? Qual tem que ser a prioridade? Então, aqui, ó, compreensão do sistema numérico decimal, tá? Para se implementar os algoritmos das operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Também a observação de regularidades em sequências recursivas e mantida e incorporada a resolução de problemas envolvendo propriedades de igualdades e as operações básicas. Isso para 4º e 5º ano. Distingue-se corpos redondos de poliedros, associando a planificação, nomeando e identificando polígonos e seus elementos. Também trabalha-se espera-se que o aluno domine a localização e movimento de pessoas e objetos. Referenciais de orientações, agora que vem, agregada à atribuição de coordenadas a pontos de 1º quadrante do plano cartesiano. Começa aqui, tá? Bom, o que se espera também nesta fase? Unidades de medidas padronizadas e compreensão das conversões entre elas, quilômetros para metro, litros, transformação centímetro, quilogramo, o princípio multiplicativo, que marca o início dos métodos de contagem. Ele é abordado nesse marco, tá? Nesse marco. Agora aqui vem. Também trabalha-se problemas envolvendo o significado de combinação de operação de multiplicação entre números naturais. Por fim, dá-se continuidade à representação de dados estatísticos com ampliação dos tipos de gráficos utilizados, tá? Conforme os dados, qual é o gráfico mais pertinente? Esse é o 2º marco de desenvolvimento. Até aqui foram os anos finais. Vamos, Natália? Pode ir, bem. O que espera do 6º e 7º ano? Nesse marco de desenvolvimento. Então, o menininho do 6º ano, nessa AP que vai acontecer agora, vai cair as habilidades essenciais que foram tidas nesse bimestre, mas também essas que nós acabamos de ler, algumas questões que envolvem esses objetos de conhecimentos que nós acabamos de citar agora, que está no marco 4 do 4º e 5º ano. Pode ser questões que caiam de lá, vão cair questões de lá, para que eles possam o quê? Verificar se nesse marco teve problema, tá? Para o 6º e 7º ano, o que se espera? Conjunto dos números inteiros, agora eu já começo. Então, o que eu preciso do meu aluno quando ele concluir o 7º ano? Então, ele tem que ter o domínio do conjunto dos números inteiros e suas operações. Ó, conjunto dos números inteiros, ampliado pelo conjunto de números racionais e suas operações.
O pensamento algébrico se materializa agora, por meio de generalização de modelos, resolução de equações polinomiais do primeiro grau e representação de relações entre grandezas direta e inversamente proporcional. Também, a capacidade é analisada, a capacidade de se analisar figuras geométricas em termos de seus componentes, reconhecimento de suas propriedades e a utilização das propriedades para resolver problemas. Quanto à consideração acerca de localização e movimento de pessoas e objetos, com referências de orientação, faz-se o uso de todo o plano cartesiano. Então, agora já não é mais o primeiro quadrante. O Marco 2 trabalhava-se o primeiro quadrante, agora aqui nós vamos trabalhar os 4 quadrantes. Por quê? Porque ele já está trabalhando com números inteiros e também os racionais, tá? Por fim, essa base amplia... Natália, eu estou no outro. Desculpa. Isso. Por fim, essa base amplia os tipos de representação de dados estatísticos, introduz o significado e o cálculo da média aritmética, uma das medidas de tendência central, inicia a noção de probabilidade. Aqui inicia a probabilidade. Pode ir, Natália? Vou ler mais rápido, tá, gente? Senão o tempo vai. Bom, agora aqui até o 9º ano, qual é o marco? Conjunto de números reais e suas operações. Amplia-se o pensamento algébrico para o processo de fatoração e operações com expressões algébricas, pela resolução de equações polinomiais do 2º grau e pela análise ou representação de relações de interdependência entre duas grandezas, envolvendo a definição de função. É o que se espera nesse marco. A definição precisa acerca de figuras geométricas e a compreensão de que uma propriedade pode decorrer da outra, acarretando uma argumentação lógica, mesmo que informal. Ordenação de classes e figuras geométricas. Também se estende a compreensão sobre medidas muito grandes ou muito pequenas, tá? Que nós usamos o quê? A notação científica, não é isso? Utilizadas em informática. Destaca-se ainda o reconhecimento do número π como a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Aqui ele é introduzido. Medida de áreas de figuras planas e volume de prismas, cilindros retos também é abordado. Adequações de organização e representação de dados de pesquisas estatísticas, medidas de tendência central e de amplitude, probabilidade, cálculo em função que demanda o uso de princípios multiplicativos de contagem. Pode ir, Natália. E o último marco, nós temos aqui, ele envolve a 1ª e 2ª série do ensino médio. E a 3ª série do ensino médio? Ela é a conclusão, ela faz o diagnóstico de todos os marcos. Então, os marcos terminam até a 2ª série do ensino médio. Então, o que se espera até a 2ª série do ensino médio? Aprofundamento e ampliação de habilidades desenvolvidas no ensino fundamental, abrangeu tudo. Função e aprofundamento, introduzidos tipos novos, o que possibilita analisar representação e relações funcionais entre duas grandezas. Gama maior de grandezas e instrumentaliza de forma mais abrangente a capacidade de modelar e interpretar situações da realidade. Do ponto de vista geométrico, compreensão e implementação de processo de dedução e de demonstração, reconhecendo condições necessárias e suficientes em proposições matemáticas. Incorpora pirâmide, cone e esfera aos sólidos geométricos já vistos, compreendendo duas características e calculando a medida da área superficial e do volume dos 5 tipos de sólidos. Também métodos de contagem e de cálculo de probabilidade de eventos associados a experimentos aleatórios, em um espaço amostral discreto e equiprovável, já iniciado no ensino fundamental. Por fim, são ampliados os tipos de gráficos utilizados em pesquisas estatísticas, além de aprofundar a capacidade de análise de dados por meio da introdução de medidas de dispersão, reunidas às medidas de tendência central, já introduzidas anteriormente. Pode ir, Natália? Sendo assim, nós vimos esses marcos. Mas agora, vocês só ouviram. Com a Natália, vocês terão acesso, tem professores que já estão há anos-luz de distância, tá? Mas temos professores ainda que ainda não adentraram nesse campo dentro do CAED para exploração desses marcos de desenvolvimento.
A palavra está com a Natália. Obrigada, Isa. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, nesse link, iria direcionar vocês direto para o Marcos de Desenvolvimento. Mas levando em consideração os professores que estão iniciando agora na rede, eu vou fazer todo o processo de entrar na sede e mostrar onde a gente encontra, tá? Então, eu vou sair aqui um pouquinho da nossa apresentação. Então, a gente entra na sede.educacau.sp.gov.br, a gente digita o nosso nome de usuário, que é o RG, né? As siglas é RG e o número, com SP no final, tudo minúsculo, a senha. E aí, pessoal, a mesma tela que aparece para mim enquanto PCNP, aparece para vocês enquanto professores, tá? Nós vamos lá. Para quem está no celular, geralmente vai aparecer 3 risquinhos na tela, na lateral esquerda, em cima. E aí, quando clica nesses 3 risquinhos, aparece tudo isso que está aqui embaixo em azul para a gente no computador, tá? Eu vou entrar em pedagógico. E aí já aparece para mim a plataforma CAED. Uma observação: alguns professores já baixaram o aplicativo no celular da plataforma. Então dá para entrar direto, tá bom? Eu estou mostrando aqui como entra pela sede, mas pela plataforma vai entrar direto nela, né? Nas abas, nos cards. Então nós vamos aqui, plataforma CAED. Selecione o perfil. Para vocês aparece professor. E aí nós temos os cards, né? Para nós aparecem vários cards. Para os nossos alunos aparecem acho que apenas 2. E aí nós vamos entrar em orientações pedagógicas. É aqui que nós temos os marcos de desenvolvimento, tanto de língua portuguesa como de matemática. Então aqui nós temos o de língua portuguesa, descendo nós temos o nosso de matemática. E aqui, neste arquivo, nós temos o que né, o que são os marcos de desenvolvimento em matemática, a apresentação deles, dos 5 marcos, que foi o que a Isadela explicou anteriormente. E quando eu vou descendo, eu tenho a caracterização dos marcos, né, com suas divisões. Então, vejamos, nós temos o primeiro marco que é desenvolvido no primeiro, segundo e terceiro ano dos anos iniciais. E aí nós temos toda a caracterização que a Isadela falou anteriormente. Temos o segundo marco, que está sendo desenvolvido no quarto e no quinto ano. O terceiro marco, que se encontra no sexto e sétimo. O quarto marco, oitavo e nono ano. E o quinto marco, que está no ensino médio, lá na primeira e na segunda série, né, do ensino médio. Então, aqui nós temos, de uma forma geral, a caracterização dos marcos de desenvolvimento. Quando a gente vai descendo, a gente já começa a encontrar a descrição dos marcos de desenvolvimento por unidade temática. Então, aqui nessa primeira tabela, eu tenho a unidade temática números. Eu tenho que no primeiro marco de desenvolvimento, que é lá no primeiro, segundo e terceiro dos anos iniciais, eu tenho a descrição desse marco. Então, só para vocês entenderem, olha, eu tenho a primeira descrição, que é ler, escrever, comparar e ordenar números naturais, lembrando que aqui no primeiro marco tem toda a introdução da alfabetização matemática, do letramento, né? E aí ele começa a especificar esses descritores por marco, abrangendo o ano série, certo? E aí eu não vou fazer a leitura de todos, porque eu acho que aí a gente vai se estender bastante, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Então, aqui eu tenho, olha, ele vai aumentando, tenho números. Quando eu vou descendo, eu tenho a próxima unidade temática, que é a álgebra. E aí eu tenho os descritores por ano série, aonde a álgebra, né, onde esse marco aparece, de que forma.
tá? Tudo isso para a gente poder também relacionar as nossas habilidades essenciais, né? Aí eu tenho o próximo marco de desenvolvimento, desculpa, a próxima unidade temática, que é a geometria, e aí ela tem os descritores também por cada marco e cada ano série, tá? Depois nós temos as grandezas e medidas. E, por último, probabilidade estatística. Então, vejam que neste documento, eu tenho toda a orientação do que são os marcos, depois eu tenho todos os descritores desse marco. E isso nos ajuda muito no desenvolvimento das habilidades que aquele meu aluno mais precisa, tá? E isso é o que a gente vai falar agora. Então, por que nós estamos apresentando os marcos, né? Vou voltar lá para a apresentação. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, sim. 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 Ótimo. Um momentinho só. Eu tentei entrar pelo aplicativo no celular, não está dando certo. Se eu entro pelo computador, entra certinho, mas pelo celular não consigo. Na entrar. reunião, professor? Oi? No Não. Teams? No Na aplicativo secretaria. que você está mostrando. Ah, tá, entendi. Quem tiver a oportunidade de estar no computador, é mais fácil mesmo, tá? Mas para quem está no celular, também é possível, só que ele se apresenta de uma forma um pouquinho diferente do que do computador, tá bom? Mas não tem problema, porque depois vocês podem entrar com calma, tá? Todo o material que vocês precisam para essa TPC a gente vai disponibilizar. Eu queria mesmo mostrar como vocês podem analisar esses marcos de desenvolvimento, né? Porque eles são fundamentais, o conhecimento deles são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades, tá bom? Tudo bem. Então, olha só, pessoal, nós mostramos aí a definição dos marcos, as unidades temáticas, né, que são desenvolvidas, e agora a gente vai partir um pouquinho para o SAEB 2019. Nossa, mas por que lá atrás, né, Natália? Porque nós fizemos um estudo de acordo com o boletim do SAEB 2019, levando em consideração que nós não tivemos o SARESP 2020. E por que a gente fez esse estudo? Porque a gente precisa verificar a defasagem dos nossos estudantes, né, em nível de diretoria. E vocês farão isso, provavelmente, com as escolas de vocês depois. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá boletim por boletim, calculamos a média, né? No SAEB, os alunos são avaliados por nível de proficiência, né? Então, os anos finais, ele vai do nível 0 até o nível 9, os do ensino médio, eles vão do 0 até o 10º, né? Então, do 0 ao 10 são os níveis. E esses níveis, eles mostram em que situação estão os nossos estudantes. Então, se os nossos estudantes estão no nível insuficiente, se eles estão no básico, se eles estão no adequado. E nós fizemos esse estudo lá na diretoria, língua portuguesa e matemática. E aí nós destacamos, né, que os nossos estudantes, mediante os cálculos que nós fizemos, eles encontram-se nos níveis 1 e 2. Então, vejam bem, no nível 1, que é desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225, o nosso estudante provavelmente é capaz de números e operações, álgebra e funções, de reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais, representados na forma decimal, tratamento de informações, em interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de colunas, tá? Bom, mas por que se eles são capazes disso, e você destacou isso, por que você está apresentando? Porque a maioria dos nossos estudantes, pessoal, estão nesse nível. E para que ele chegue até o nível 9, lá nos anos finais, ele precisa ter isso tudo desenvolvido, tá? E aí, quando a gente analisa o nível 6, 7, lá dos níveis de proficiência, a gente verifica que existe uma pequena porcentagem de estudantes naquele nível que seria o adequado. Então, por isso, nós precisamos desenvolver com os nossos estudantes os níveis mais baixos, né? Que é o nível 1, nesse caso, e o nível 2, tá? E aí, lá no nível 2, que é o desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250, nós temos que os nossos estudantes provavelmente já são capazes de números e operações, álgebra e funções, né? Reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes rachuradas,
em associar um número racional que representa uma quantia monetária, escrito por extenso, à sua representação decimal, é capaz de determinar uma fração irredutível equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por 3. Tratamento de informações, ele provavelmente consegue interpretar dados apresentados em um gráfico de linha simples e associar dados apresentados em gráficos de colunas a uma tabela. Bom, nós destacamos, então, esses 2 níveis. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos lá nas habilidades essenciais do currículo, ano por ano, bimestre por bimestre, e verificamos quais habilidades estão entrelaçadas nesses 2 níveis. E aí, nós chegamos nessas habilidades. Então, olha só. Lá nos anos finais, os nossos alunos apresentam uma defasagem muito grande nessas habilidades apresentadas, que são a habilidade EF05, né, Matemática 02, que é ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição e a reta numérica. Então, o nosso estudante, ele tem muita dificuldade nessa habilidade, né? Ela apareceu ali para gente. E aí vocês verificam os números racionais, que é o nosso problema, né? Depois, a 05, que é comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. A 03, e observem que elas são do 5º ano, tá bom? E essa avaliação do SAEB, ela é do 9º. Então, olha só. A 05, né? A 03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. A 04A, que é identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. E a 04B, que é produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com o apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. E aí, o que a gente fez? Nós destacamos as habilidades que estão em defasagem, mediante lá o nosso estudo do SAEB 2019, e relacionamos essas habilidades com os marcos de desenvolvimento. Então, aonde elas se encontram? Elas se encontram lá no 3º marco, 6º e 7º ano, e lá no 4º marco, 8º e 9º ano, certo? Aí nós fizemos o mesmo estudo com o ensino médio e verificamos também que os nossos estudantes do ensino médio estão no nível 1 e 2. Vou ler rapidamente para vocês. O que é o nível 1? Que é o desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250. Para o ensino médio, os estudantes já são capazes de tratamento de informações, que é associar uma tabela de até 2 entradas a informações apresentadas textualmente ou em um gráfico de barras ou de linhas. E o nível 2, que tem o desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275, onde os estudantes provavelmente já são capazes de espaço e forma, que é reconhecer as coordenadas de pontos representados no plano cartesiano, localizados no 1º quadrante, números e operações, que é álgebra e funções, reconhecer os zeros de uma função dada graficamente, determinar o valor de uma função afim, dada a sua lei de formação, determinar resultado utilizando o conceito de PA, né, de progressão aritmética, tratamento de informações, são capazes de associar um gráfico de setores a dados percentuais apresentados textualmente ou em uma tabela. E aí, de acordo com isso, a gente fez o mesmo movimento. Fomos lá nas habilidades essenciais do currículo e destacamos que as que estão entrelaçadas a esse nível 1 e nível 2 são as habilidades da competência 5 a 01 e da competência 4 a 02. Então, o que é a 01? É investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas, para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.
E a 402 é converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado de outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. E aí, essas duas habilidades, nós fizemos entrelaçamento com os marcos de desenvolvimento. Então, elas aparecem lá no terceiro, no quarto e no quinto marco de desenvolvimento. O terceiro marco é o sexto e o sétimo ano, quarto marco, oitavo e nono, quinto marco, primeira e segunda série do ensino médio. Então, nós fizemos esse movimento, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. Pode falar. Natália, olha, eu tenho um oitavo ano que tem assim, eu fiz uma avaliação diagnóstica com eles, de entrada, eles estão na sexta série. Como que eu vou pegar esse oitavo, que tem a limitação de uma sexta série, e passar esse conteúdo, porque o que acontece? Eu tô trabalhando com eles com as habilidades básicas, às vezes essenciais, e assim, fica um pouco, assim, isso aí numa aula normal, um dia normal, que sem pandemia, tudo bem, mas com pandemia, eu acho que, porque eu tenho alunos tem mães que estão no hospital, tá? Que não tem cabeça para fazer isso. E aí eu gostaria de saber como que a gente pode lidar numa pandemia, que estamos em uma pandemia, com esse tipo de aluno que tem um déficit muito grande. Como que pode lidar com isso? Qual é o seu nome, professora? Eu não estou conseguindo ver nada, por isso que pela voz eu não estou reconhecendo quem é. É Luciane. Oi, Luciane. É assim, olha, nós levamos em consideração a pandemia, claro, é um problema, mas as aulas à distância, elas estão acontecendo, certo? E vocês estão desenvolvendo da melhor forma como vocês conseguem. Então, nesse momento, nós estamos mostrando a relação das habilidades com os marcos. Nesse momento, a gente não está pedindo para que vocês executem. Dentro do que vocês fazem, vocês já estão executando, né? Porque vocês trabalham com as habilidades essenciais, certo? O aprender sempre, o currículo em ação, não é isso? Você trabalha, não trabalha? Sim, eu trabalho. Então, você já está desenvolvendo com o estudante as habilidades que são necessárias para o desenvolvimento dos marcos de desenvolvimento. O que a gente está fazendo aqui é uma relação. Olha, onde essa habilidade aparece lá dentro do marco? Porque muitas vezes é isso que você disse. Eu tenho um aluno que está em defasagem lá no oitavo ano, ele não sabe o que ele deveria saber lá no sexto, no quinto, né? Então, aqui nós estamos mostrando por que o aluno ele está lá no oitavo, mas ele não sabe o que ele deveria saber. Porque faltou o desenvolvimento dos marcos de desenvolvimento, né? Das habilidades que contemplam os marcos. Nesse primeiro momento da nossa TPC é só isso mesmo, tá? É uma explicação, uma explanação, tá? A gente entende, compreende a angústia, mas a gente sabe que vocês estão desenvolvendo da melhor forma possível e estão trabalhando as habilidades, tá bom? Espero ter ajudado aí. Pessoal, vamos dar continuidade então. Agora, a gente vai fazer uma atividade lá no Mentimeter. E aí eu vou pedir para os meus colegas, Isa, Cléber, Fernando, porque senão eu vou ter que sair da tela, tá, gente? Disponibilizar no chat o link. Quem tem o leitor de QR Code já faz a leitura, tá? E disponibilizar também, Isa, no nosso grupo lá dos professores de matemática e os meninos no de ciências. Por quê? Eu sei que os professores de ciências, biologia, química, né, de repente vai falar assim, ai, Natália, mas eu não sou da área, né, eu não estou trabalhando com isso. Mas tentem fazer para ver se vocês conseguiram compreender o que nós fizemos aqui, essa movimentação. Então, qual é a atividade? Nós apresentamos aqui uma das habilidades que estão em defasagem na nossa diretoria, certo?
que é ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição e a reta numérica, que é a habilidade lá do 5º ano 02. O que nós queremos? É que vocês digam para nós, essa habilidade, ela está compreendida dentro de qual marco do desenvolvimento? Para isso, nós mandamos no ofício ontem o documento, que foi esse que eu fiz a leitura para vocês lá na sede, lá na plataforma. Mas, se vocês não tiverem baixado, não tiverem acesso, a Isa e os meninos vão disponibilizar também nos grupos. Pode ser? Tudo bem? Então, essa habilidade 02 que está aqui na tela. Eu vou ter que sair daqui lá para o Mentimeter para poder verificar as respostas de vocês. Todos já pegaram o QR Code ou o link? Posso mudar a tela? Por mim, sim. Tá. Então, eu vou lá na atividade 1. Nós não conseguimos descrever a habilidade toda, então, quando vocês clicarem no link ou no leitor, vai aparecer ela só um pedacinho, porque não cabe tudo, tá, pessoal? E aí vocês vão dizendo para nós, essa habilidade, vocês relacionam ela com qual marco? Então, vocês podem entrar lá no marco de desenvolvimento e, dentro do possível, verificar para a gente, tá? Eu vou dar 3 minutinhos. 11h16, a gente já volta, tá? Porque tem mais uma atividade dessa. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver quantos participantes nós temos. 150 participantes. Então, tem que ter bastante resposta. Natália. Oi. Bom dia. Eu sou a professora Helena, aqui de Guaimbê, de Ciências. Tudo bem, Helena? A gente não tem grupo de ciências. Aonde que vai disponibilizar? E eu estou no celular. Ah, e você tá no... Você tem acesso ao chat? Vou tentar ver o chat aqui. Mas não montou ainda. Não montou ainda grupo de ciências. Ó, a Ivete, você é de Guaimbê, Helena? Eu sou amiga da Ivete. Ah, Ivete, passa para você o link, tá bom? Tá bom, então. Aí, Obrigada. gente, entre vocês aí, vocês vão disponibilizando para os colegas, por favor. Ô, Natália. Oi? É o Fernando, PCNT. Tudo bem? Gostaria de aproveitar o momento, né, se você me permitir, Claro. para, enquanto os professores vão participando aí, relembrá-los, né, que nós enviamos para as unidades escolares de anos finais e ensino médio o ofício número 695, né, que é referente aos materiais da ATPC que nós fizemos do Ecodesafios, né, que as inscrições continuam abertas, né, e gostaria de solicitar aos professores que tiverem interesse, que gostariam de participar, que realizem as inscrições, né, encerram amanhã, e qualquer dúvida, entrar em contato com a gente, né, com a equipe do Eco, enfim. E também, salientando, né, que a professora comentou agora há pouco, também foi enviado o ofício para as escolas, o número 756, de cadastro de professores com aulas atribuídas em ciências e biologia, para que a gente possa montar esse grupo aí, né, eu e o Clébio, para poder passar as informações referentes a essas disciplinas. Então, esse cadastro está ativo, né, e solicito, né, peço aos professores, por gentileza, que façam esse cadastro para a gente poder ter um controle aí dos professores de ciências e biologia, que vai facilitar muito. Obrigado, passo a palavra. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então vamos lá, olha, nós temos aqui que 20 professores, ó, pouca gente participou, hein? Tem 150 na nossa reunião, espero que vocês estejam todos online aí, prestando atenção. Mas como a gente não tem tempo e às vezes existe a dificuldade do link, eu compreendo tudo isso. Então, nós vamos dar continuidade, tá? Nós temos que 23 professores escolheram
terceiro marco, ou seja, esta habilidade o professor enxergou que ele está lá no terceiro marco de desenvolvimento, tá? Então, eu vou voltar lá no PPT e vou colocar aqui para a gente relacionar. Eu gostaria muito que um professor apenas, tá? Que escolheu o terceiro marco de desenvolvimento, colocasse para a gente o porquê e como você relacionou que essa habilidade encontra-se no terceiro marco de desenvolvimento. Bem rapidamente, por favor, gente. Já está acabando, viu? Sei que vocês estão cansadíssimos. Vamos lá? Senão vou ter que fazer chamada, vou ter que chamar um professor. Peço para os meninos escolherem aí que eu estou sem a tela. Quem pode participar com a gente? O professor Valdemar pediu a palavra, Natália. Por favor, Valdemar. Natália, é que eu não estou conseguindo escrever nem passar. Eu estou assistindo num computador e no celular. Está muito problema. difícil, tá? Mas eu estou ouvindo desde das musiquinhas. Tá. Eu tô aqui... Tudo bem, sem problema. Então, olha só. Que eu imagino, já que nenhum professor se colocou, vocês analisaram que essa habilidade, que é ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição e a reta numérica, ela está compreendida lá no terceiro marco de desenvolvimento e vocês devem ter analisado devido aos números racionais, né? Forma decimal. Então, ele aparece aqui, né? Olha só. Compreender as características do sistema de numeração decimal aplicadas ao conjunto dos números racionais e suas operações, né? Então, realmente, quem fez essa análise deve ter chegado a essa resposta mediante a essa leitura dos descritores, certo? Agora, nós vamos lá para a segunda atividade, que é... Deixa eu passar aqui o QR Code. Ó, pessoal, a segunda atividade também no Mentimeter, só que agora com a habilidade do ensino médio, tá? Converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado de outra, recorrendo aos softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. Fala aí pra gente agora em qual marco de desenvolvimento vocês consideram que essa habilidade está contemplada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E nessa eu gostaria que um professor falasse pra gente o porquê que escolheu determinado marco de desenvolvimento, tá, gente? A gente gosta muito de ouvir as vozes de vocês, isso é importante para a gente, importante para os colegas, tá? E aí eu peço para os meninos e para a Isabelle disponibilizar agora o próximo link, que é da segunda atividade. Já foi, já. Já? Beleza. Eu vou mandar no grupo. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Vou mandar o arquivo com os marcos de desenvolvimento. Tá? A gente já marcou lá a gente já colocou no grupo de professores de matemática. Tá bem lá. Ah, não, colocamos a pauta. Agora eu vou colocar o arquivo, tá? Onze 21, 11:23 a gente volta. E aí eu gostaria muito que um professor
colocasse para a gente o porquê das escolhas dos marcos, tá? Tanto do primeiro, como do segundo, como do quinto marco. Por que que escolheu eles? Ô, Natália, se você puder, envie o link lá no grupo, que eu acessei o primeiro por lá também. Já está. Natália, só uma pergunta para o Clébio. A gente tinha um grupo de ciências, esse grupo foi desfeito. Não tem como ativar novamente esse grupo? Porque a gente está meio... Eu ciências, estou meio perdida em relação a isso. Que eu também, né? Quem que é o PCNP de ciências? Tem o PCNP de ciências? Nós estamos sem PCNP de ciências, professora. Natália. Oi. Tô falando pouco porque tá um barulho danado aqui de serra. Posso pedir só um favorzinho, rapidamente? Vamos finalizar, e aí o Clébio já responde, e o Fernando também já responde as dúvidas. Pode ser, gente? Se tiver problema, tudo bem, mas eu gostaria de finalizar, e aí eles já respondem tudo, para a gente não tomar muito tempo de vocês também. Melhor. Ok. Então, vamos lá. Eu gostaria de ouvir um professor. Por que escolheu o primeiro marco? Por que escolheu o segundo? Por que escolheu o terceiro, o quarto e o quinto? Bem rapidinho. E aí eu vou voltar o PPT para vocês, tá bom? Natália? Oi. É a Ellen. Eu escolhi o quinto. Certo, Por causa que eu pensei, né, que na parte de função, né, que é função segundo grau, que geralmente é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, e que é representar no plano cartesiano. Então, por isso que eu escolhi o quinto, tá bom? Obrigada, Ellen. E quem escolheu o quarto, gente? O que levou à escolha do quarto? Eu queria muito ouvir um professor. Bom, já que não teve, né? Eu acredito que o professor que escolheu o quarto marco de desenvolvimento, ele associou, né, ao compreender e representar relações funcionais entre duas grandezas, destacando as funções do primeiro e do segundo grau. Então, a leitura desses descritores levou o professor também a escolher esse marco, né? O terceiro, acredito também que tenha sido as palavras-chave, né? A compreensão da ideia de incógnita, já que a gente está trabalhando aí com as variáveis, né? E também a resolução de problemas, aí aparecem as funções polinomiais ali embaixo, e aí teve 2 professores, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, que um escolheu o primeiro marco e o outro escolheu o segundo marco, 3 escolheram o segundo marco e um escolheu o terceiro. Alguém gostaria de falar o porquê que teve essa escolha, o que levou a essa escolha? Porque aqui não tem certo ou errado, viu, pessoal? De repente, o que um professor pensou ajuda o outro professor a entender melhor. A gente gosta muito dessa troca. Não? Ninguém quer se posicionar hoje? Tudo bem. Eu escolhi o primeiro, Natália, porque eu imaginei assim, no ensino médio, o aluno já tem que estar dominando a função polinomial, né? E também, porque eu olhei só para a habilidade 402, eu não olhei na primeira de cima, né? E então eu imaginei que ele teria que estar dominando já a função polinomial e também o marco no plano cartesiano. E
no ensino médio, nós vamos estar ajudando ele, auxiliando com software, com os GeoGebra, essas coisas todas que é o que está sendo hoje, né? Que está sendo destacado hoje para a gente, né? Eu pensei dessa forma, por isso que eu coloquei no primeiro. Mas é isso, professor. Vocês vejam que desde os anos iniciais já aparecem, né, descritores que vão apoiar o desenvolvimento das habilidades lá, tanto nos anos finais, porque funções já inicia ali nos anos finais, né, como no ensino médio. Então, vejam que não existe uma resposta certa, uma resposta errada. É muito importante fazer essa análise e qual é o principal objetivo, né, da gente estar mostrando tudo isso. Ainda existe muita dificuldade na compreensão das habilidades, né, em como desenvolvê-las, da onde que elas surgiram. A gente sempre se questiona em sala de aula, o meu aluno não aprende o conteúdo do 9º ano, mas será que eu já fiz uma análise do que ele precisa para aprender a atividade, as habilidades do 9º ano? Então, é isso que a gente quer que vocês tenham um olhar, né? E os marcos de desenvolvimento, eles servem para isso, tá bom? Bom, aí nós temos, então, um fechamento, né? Sobre os marcos de desenvolvimento. O desenvolvimento e a consolidação desses marcos em determinadas etapas de escolarização são essenciais para que os estudantes obtenham êxito nas etapas de escolarização subsequentes. Então, para que os meus estudantes tenham pleno desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento precisam estar sendo contemplados e desenvolvidos. Bom, aqui nós temos o link da atividade participativa, que é lá no Forms, a gente vai mandar para vocês, tanto no grupo, como já está na pauta, tá? Eu ainda não abri para resposta, mas a gente já vai abrir. Então, nós vamos disponibilizar no grupo de WhatsApp, os meninos de Ciências da Natureza também, tá bom? Mas já está na pauta. Aí nós temos a nossa referência, as nossas referências, né? Que é de onde nós tiramos toda essa formação. Muito obrigada, pessoal. Isa, eu passo a palavra para você e depois passe a palavra para os meninos responder as dúvidas dos professores, por favor. Muito obrigada. Que Jesus abençoe tremendamente vocês. As dúvidas colocam no chat, tá? A nossa intenção hoje foi assim, que vocês tivessem um pouquinho mais do que seria esse marco de desenvolvimento e a importância, porque ele será o norteador de todos os relatórios que serão encaminhados para vocês como resultado das avaliações das turmas de vocês, tá bem? Nos colocamos à disposição para quando e o que precisarem. Que Deus abençoe tremendamente vocês. Passa a palavra para o Clébio. Bom, eu vou falar, Isa e Natália, porque acho que o Clébio está com um problema lá de barulho. Só respondendo, né, a professora de ciência mais uma vez, né, que nós estamos sem PCNP, né, de ciências e biologia na diretoria de ensino, né. Fica aí o convite para quem quiser somar com a nossa equipe, pode vir, nós vamos ficar muito felizes. E a gente estava com a PCNP Fernanda, né, até